dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, que chega aos nossos corações, à nossa vida, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja uma realidade constante na vida de cada um de nós, principalmente nesse ano novo que se iniciou. O Espírito renove em nós a esperança e a fé a cada dia. Meus amados, vamos dar continuidade à lição, a nossa lição bíblica semanal, bíblica diária, falando sobre a hipocrisia dos religiosos, abordada pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, no final do capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, né? Onde nós estamos estudando as recomendações do apóstolo Paulo à igreja em Roma, a igreja cristã em Roma, que provavelmente vivia alguns dilemas ou algumas ameaças de ordem religiosa, que, experimentando as boas novas do Evangelho em Cristo, estava sendo cooptada, ameaçada, ou talvez até desviado o pensamento, né, da graça maravilhosa trazida por Cristo, por supostas doutrinação da tradição religiosa judaica que tentava, obviamente, trazer aquilo que Paulo chama de os antigos rudimentos da religiosidade para dentro do povo que havia experimentado uma luz maior, uma luz poderosíssima, né, trazida por Cristo aos corações, com o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. E ontem, na terça-feira, nós vimos aqui claramente quando Paulo diz que Deus era blasfemado na vida daquelas pessoas, né, que viviam pregando a lei, exaltando a lei, a palavra tudinho, mas não praticava as escrituras que eles estavam pregando. Eram hipócritas porque mandavam não fazer determinadas coisas, mas eles mesmos faziam aquilo que eles desaprovavam. E vimos também, quando Paulo diz claramente sobre a circuncisão, diz que elas, ele dando exemplo, por exemplo, a circuncisão, ela só tem um determinado valor se aquele que foi circuncidado obedece toda a lei, porque a circuncisão era um sinal do homem de que ele, um pacto, uma espécie de pacto com Deus, que ele assumia para guardar toda a lei de Deus. Então, se o sujeito era circuncidado, mas não guardava a lei de Deus, ele tinha só um corte na carne e nada mais além disso, né? Para nada servia. Então, era um exemplo que Paulo estava dando, não que ele estivesse trazendo essa lei de volta, né? Bom, e hoje, na sétima pergunta, primeira pergunta da quarta-feira, diz assim: que reflexão sobre a lei Paulo faz para os obedientes no espírito, não só aqueles que se diziam obedientes da boca para fora. Paulo está falando daqueles que obedeciam do fundo do coração, obedientes no espírito mesmo. Aqueles que amavam a lei de Deus e que obedeciam a palavra de Deus, né, no espírito. Então, o verso aqui é de Romanos, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: se aqueles que são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Que coisa linda, não é? Olha o que Paulo traz aqui à tona como reflexão. Se aqueles que foram circuncidados, vivendo no costume judaico antigo, e eles observavam toda a lei, né, toda a palavra de Deus, eles de fato não serão circuncidados? Olha o que Paulo está falando justamente para o povo judeu que ali estava, justamente trazendo à tona essa reflexão aquela questão
de que não adianta você pregar uma coisa e não fazer. Não adianta você fazer um pacto com Deus e não cumprir aquele pacto, né? Quantos dos filhos de Israel não eram circuncidados no Antigo Testamento e foram rejeitados por Deus? Por exemplo, em determinada feita, lá no deserto, o povo se rebelou contra a palavra de Deus e nesta rebelião, por uma transgressão violenta, o Senhor mandou que os seus irmãos pegassem espadas e atravessassem, traspassassem seus próprios irmãos, matando um julgamento sumário ali da parte do Senhor, que tudo sonda, que faz justiça perfeita, autorizou, mandou, ordenou que os filhos atravessassem seus irmãos. Ora, como é que então, sendo aquele povo todo circuncidado, Deus dá uma ordem dessa? Porque não bastava ser apenas circuncidado. Tinha muita gente que era circuncidado ali, mas não estava guardando a lei no fundo do seu coração. Era só da boca para fora, né? Então, se nós encontramos qualquer pessoa hoje que diz que é crente, que diz que, né, é apóstolo, né, que diz que é profeta, que diz que é pastor, que diz que é isso, que é aquilo, né, que prega a palavra, né, que até famoso, que leva multidões para escutar as suas pregações, mas se percebe claramente na vida dele que ele prega aquilo que ele não vive. Olha, o que é que a Bíblia diz aqui? O que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele não é de fato. Ele só leva um nome, ele só traz uma tradição religiosa, né? Porque o homem só é fiel de fato no espírito, não na carne exterior. Não adianta o homem andar 24 horas de calça comprida, sapato, camisa de manga comprida, né, abotoada até o último botão, só com as mãos de fora, e o último botão da camisa até em cima do pescoço abotoado, falando como um crente o tempo todo, e quando chega em casa, bate na esposa, ou que nas suas relações com as pessoas, com os amigos, ele tenta levar vantagem, não é honesto nas suas relações, que mente, ou faz qualquer outra coisa que esteja em desarmonia ou seja reprovado pela palavra de Deus. Porque não adianta. Como diz o princípio lá de Tiago 2, se você guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, você se torna culpado de tudo. Esse princípio está sendo abordado pelo apóstolo Paulo aqui, contra a religiosidade que estava tentando se estabelecer dentro do cristianismo, para que dentro do cristianismo criasse a hipocrisia. A hipocrisia é a maior arma de Satanás contra o verdadeiro sentimento, contra a atuação do Espírito Santo de Deus no coração do homem. E o Espírito Santo de Deus não atua no estômago, não atua no bíceps, não atua no corpo humano, atua na mente. E se o homem está sendo hipócrita, pregando uma coisa que ele não vive, ele está negando frontalmente o Espírito Santo de Deus. Deus não pode habitar nessa pessoa e logo tudo que ele está fazendo é vão. Continuando, amados, vamos agora para a 8ª pergunta, que diz assim: quão superior é o homem obediente à lei no espírito ao que prega a lei, mas não coloca em prática os mandamentos de Deus no coração ou a partir do coração, né? É apenas uma lei da boca para fora. Pessoas que, como faziam os fariseus, né? Cristo falou assim para os fariseus: vocês criam leis pesadas demais para o povo, para aplicar ao povo, não para eles mesmos, né?
Eles criavam leis pesadas demais para o povo, mas eles mesmos que criavam aquelas leis, legislavam, né, sem ter esse poder, porque só Deus é legislador. Eles criavam aquelas leis, e é dessas leis que Paulo fala contra, né? Paulo não está falando nunca contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, mas contra aquelas leis da tradição judaica que Cristo também questionou, né? As leis da tradição e dos costumes. Cristo falou assim, olha, vocês fazem essas leis, mas nem com o dedo vocês conseguem movê-las. Vocês não querem praticar, só querem falar da boca para fora. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Cristo chegou a dizer assim, falando dessas leis que eles criaram, né? Foram além da Bíblia. Só o que tem é esse problema na Bíblia. Até hoje assim também. O que tem de pastor por aí, dono de igreja, estabelecendo leis que vão além da Bíblia, criando filosofias e coisas estranhas que vão além da Bíblia, né? Porque estão no mesmo espírito cobiçoso que aqueles homens maus do Antigo Testamento, da Antiguidade, do tempo de Cristo e antes de Cristo, que foram reprovados pelo próprio Cristo, que não foram recomendados por Cristo, pelos profetas, pelos apóstolos, né? E Cristo chegou na cara deles e falou assim, olha, vocês estão anulando a lei de Deus por causa das vossas tradições e por causa dos vossos costumes. Claramente Cristo denunciou o problema que Paulo aqui, numa linguagem muito mais abrangente, muito mais demorada, sendo prolixo, né, muito cuidadoso em explicar com detalhes aquilo que Cristo já denunciava, que Cristo já reprovava, né? Por isso que está escrito aqui em Romanos 2:27, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo a lei escrita e tendo a circuncisão. Então Paulo está dizendo assim, e o gentio, que não é judeu, que não tem o costume judaico de ser circuncidado ao 8º dia de nascimento, mas esse gentio, ele guarda os mandamentos de Deus, né? Os inúmeros mandamentos de Deus na palavra, né? Que está espalhado na palavra de Deus, né? Que o próprio Paulo diz, olha, a lei, falando dos 10 mandamentos, ele fala, a lei se divide em 2 mandamentos. A primeira tábua, com 4 mandamentos, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e a segunda tábua, que tem os 6 mandamentos, que era amor ao próximo, começando por amar pai e mãe, as pessoas mais próximas de você, e até o último mandamento, né, para não cobiçar nada do próximo. Então, ele chega a dizer isso, né? Como é que uma pessoa que é circuncidada, como eram toda a liderança do Sinédrio, que deveriam amar Jesus Cristo, que era o seu irmão judeu, eles estavam com desejo de sangue na boca para matar Jesus Cristo, né? Cristo falou isso várias vezes, né? Como é que vocês dizem que são filhos de Abraão e vocês estão querendo me matar? Não foi uma vez que Cristo disse isso. Foram várias vezes. Ele se retirava de Jerusalém e a cada festa em Jerusalém, que reunia milhares de pessoas, né? Se não milhões, Cristo voltava para Jerusalém e passava por aquele mesmo processo, eles tentando matar Jesus Cristo. Foram várias denúncias, né, que Cristo fez diante de todos eles, diante da cúpula, da liderança, né? E aqui Paulo está dizendo, olha, preste muito bem atenção, quem é que guarda a lei? Quem é que é obediente a Deus? Quem é que está fazendo a vontade de Deus? É você, judeu, que foi circuncidado, que está cumprindo um mandamento que é sinal, a circuncisão é apenas um sinal de obediência. É um sinal que você vai obedecer os mandamentos. A circuncisão não é o próprio mandamento. A circuncisão não é o próprio cumprimento de toda a lei. Não. É apenas um mandamento sinal. Eu estou cortando aqui a minha carne para dizer que eu vou cortar todos os meus prazeres em relação ao mundo para viver, para obedecer tudo aquilo que Deus manda. Era isso o objetivo da circuncisão. Toda vez que o homem, né, e ele vai olhar para o seu órgão sexual
todo dia, muitas vezes, porque ele vai no banheiro, ou seja, o tempo todo ele estava se lembrando daquele sinal que foi colocado no corpo dele, né? Como um sinal de obediência. Esse era o objetivo, né? Aí Paulo diz assim, olha, agora imagine o gentio que não foi circuncidado, que não segue esse costume, que aprendeu agora com Cristo, que o que vale mesmo é o homem ser circuncidado no coração, no espírito. Esse corte na carne já não tem mais sentido, porque Cristo foi cortado na carne, traspassado na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar. Ele é o corte na carne da parte de Deus. É uma tipologia, obviamente, né? Não estamos falando aqui de coisas literais. Deus pediu para que Abraão cortasse ele e o seu filho na carne. E Deus já tinha feito isso e continuaria fazendo até Cristo. Ao Cristo ser crucificado, Deus estava cortando na sua própria carne, né? É por isso que lá em Atos capítulo 20, versículo 28, diz bem claro que Deus, né, nos resgatou com o sangue do seu próprio Filho. Ou então, algumas versões falam com o seu próprio sangue, no sentido de dizer assim, não que Deus derrama sangue, que Deus não tem sangue para derramar. Deus não é um ser humano que tem um corpo que sangra, não. Assim como o seu Filho Jesus, não. O que ele está dizendo ali é que ele comprou com o seu próprio sangue, no sentido, Jesus é meu filho. Uma força de expressão que diz, meu filho é sangue do meu sangue. É isso que está dizendo lá em Atos 20, 28. O termo sangue lá, do grego, é o termo touvio. Touvio significa essa expressão. Sangue do meu sangue para dizer, é meu parente, é meu parentesco. Eu resgatei vocês com o sangue do meu parentesco, do meu filho. É isso que está dizendo lá, né? Pois bem, olha que beleza. E aqui, nesse texto, está dizendo, olha, o gentio que não é circuncidado fisicamente, olha a dicotomia, físico-espírito, corpo-espírito, né? Fisicamente, mas obedece à lei, esses gentios que não é circuncidado vai condenar vocês que são circuncidados. Por quê? Porque eles obedecem à lei no espírito e vocês não são obedientes de coração. Vocês só são crentes superficiais. Se arruma de crente, se comporta como se fosse crente, vocês querem enganar o mundo. Só na aparência, é crente de aparências. Tenta falar como crente, tenta viver como crente, decora 2, 3 frasezinhas de crente para dizer que é crente, mas vocês não são no espírito. Olha só que denúncia Paulo está fazendo. Se Paulo viesse viver nos dias de hoje, como é que Paulo olharia para a igreja atual? Será que Paulo abençoaria? Ou Paulo reprovaria essa igreja que vive de aparências, mas há muitos séculos já não obedece à lei de Deus, porque inclusive fala contra ela, né? Que o Senhor nos dê luz dos altos céus para compreender cada palavra das Escrituras Sagradas, para que a gente aprenda diretamente nela, no seu óbvio sentido, e pare de seguir teorias de homens que estão pregando equivocadamente dos púlpitos.